E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast Do Chão à Gestão, o podcast que ajuda você a crescer na sua carreira e a sair do chão de fábrica. E hoje nós não temos o nosso co-host favorito, Zé Henrique, e por um motivo muito especial. Hoje a gente está com um convidado aqui super elegantíssimo, vamos dizer assim. Ele é um consultor de imagem de moda masculina. É um cara que já alcançou muito resultado nessa área, que hoje ele treina outros vendedores, outros consultores nessa área. A gente vai falar um pouco hoje de um assunto bem diferente, chamado capital erótico, ou seja, como sua autoimagem pode ajudar você a crescer na carreira. E, João, primeiramente, obrigado por esse privilégio de ter você aqui conosco hoje. E aí, tá com um pouquinho de frio na barriga? Eu vi um podcast que vocês fizeram, o rapaz que fala de comunicação, ele fala que sempre frio na barriga. Exatamente. E aí, João, espero que hoje seja um assunto agregador para o nosso público. Eu tenho certeza que você tem muito a agregar com a gente hoje. E espero que você esteja se sentindo confortável aqui hoje conosco, tá? Irmão, obrigado pelo convite. É uma honra. Nós nos conhecemos te ajudando, né, a aprimorar a sua imagem. E estar aqui hoje é sinal de que não só virou uma relação de atendimento, cliente e consultor, mas também de amigo. Então, de tudo. É isso obrigado, aí. Irmão. Cara, vamos começar por esse lado, vamos dizer assim, como a gente se conheceu. É uma história super curiosa, tá? É um assunto pessoal meu, que acho que nem o Zé tá aqui nos bastidores aqui sabe dessa história, Zé. Eu estava passando por um momento bem conturbado no meu trabalho, momento de muita pressão, muita cobrança, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava mal, cara, estava fisicamente mal, mentalmente mal, e eu estava buscando artifícios para sair dessa situação. Eu sempre fui um cara assim, cara, eu mesmo preciso resolver meus próprios problemas. Então estava mal, eu mesmo buscando saída para aquilo dali. Eu busquei métodos tradicionais e métodos não ortodoxos, vamos dizer assim, para poder sair dessa situação. E um dos métodos que eu busquei, cara, foi me colocar numa situação extrema, que eu precisasse tomar uma decisão para passar aquela situação extrema. E eu falei, cara, se eu me colocar nessa situação extrema e eu conseguir tomar uma decisão para poder seguir em frente, nada mais vai me parar. E essa situação extrema que eu me coloquei foi pular de paraquedas. Então, eu pesquisei bastante sobre pular de paraquedas. Inicialmente, eu conhecia só lá em São Paulo, uma cidade lá do interior, que é Boituva, salvo engano, que tem bastante pulos de paraquedas. E nessas pesquisas apareceu um anúncio para mim que existia pulo de paraquedas aqui, perto de onde que a gente morava, lá na região da Serra do Cipó, a 1h20, 1h30 da minha casa. Então, eu me inscrevi, fui lá e falei, cara, vou pular de paraquedas. Qual é o próximo pulo que vai ter? Ah, tem todo final de semana, você consegue vir agora? Tipo, era uma quinta-feira. Falei, não, eu vou daqui a 15 dias. Aí marquei daqui a 15 dias, eu fui lá para poder pular de paraquedas, para poder quebrar esse medo meu. Fiquei com muito frio na barriga, era um avião teco-teco, um avião mais antigo assim. Pra você ter ideia, tinha o piloto, o cara que pulou comigo, eu e outro cara que pulou sozinho de paraquedas dentro do avião, bem apertadinho. Foi uma decisão bem extrema, acho que a gente até, né, Zé, postou aqui em algum momento aqui esse pulo, e eu tomei a decisão de pular. Depois que eu tomei a decisão de pular, cara, parece que eu tirei um peso das minhas costas, tinha alguma coisa me incomodando muito forte, e eu consegui quebrar aquilo ali nesse pulo de paraquedas. E aonde que entra o João nessa história? Eu voltando para casa leve, é 1h30 da minha casa dirigindo, era um domingo de sol, umas 11 horas da manhã. Eu voltando para casa, eu comecei a ver o Instagram, né, dirigindo e olhando ali um pouco do celular, e eu vi que vocês estavam fazendo uma live numa das lojas que você faz essa consultoria. E, cara, eu vi essa live e meu santo bateu com você. Você era o cara mais despojado, mais brincalhão. Esse tipo de interação de live, esse tipo de coisa, é comum no seu dia a dia de trabalho? É comum. É comum porque a gente costuma dizer muito que não precisa inventar a roda, né? A roda ela já está feita. Então, quem faz muito isso? O pessoal da China hoje. Da China? É. Na China, se a gente entrar agora, eles estão fazendo live shop vendendo. Se não tiver nenhum cliente dentro da loja, eles estão vendendo através de live. Caramba, eu não sabia. Então isso foi tipo importado de lá? É, importado. Made de China. Exatamente. Eu tava vendo a live de vocês, meu santo bateu e eu
particularmente, não tenho tempo no meu dia a dia para poder assistir esse tipo de conteúdo, não tenho condições de ficar um tempo no Instagram ali, uma live de 40 minutos, 1 hora. Por conta dessa questão de eu estar pulando de paraquedas, eu estar 1 hora e meia de casa com a cabeça leve, ou seja, não estava olhando nada do meu trabalho, estava olhando, passando o tempo ali. Então eu tive a oportunidade de ver a live de vocês quase que inteira. E meu santo bateu. Nessa live eu comprei algumas coisas, né? Que era uma promoção que vocês estavam tendo bem legal. E teve a oportunidade de ir na loja para poder pegar esses itens que eu tinha comprado. E nessa ida na loja foi onde eu conheci você lá fisicamente e estava lá fazendo a sua mágica lá com outros clientes, né? Isso é comum, a pessoa que compra na internet, depois acaba encontrando você dentro das lojas, pô, vi você em tal lugar, vi você fazendo aquilo, isso é comum no seu dia a dia? É comum, é intencional, na verdade. Isso Intencional? é intencional, hoje, quem está produzindo conteúdo na internet, e eu recomendo que todos estejam produzindo conteúdo na internet, porque ao invés de eu te mandar uma mensagem hoje falando assim, ô Edson, lembrei de você, é muito melhor que eu esteja online, gravando uns stories que seja, gravando uma live que seja, e você lembre de mim. E a gente começa a interação. E acontece muito. Eu trabalhei em uma loja que tem uma visibilidade legal, vez ou outra eu estou no shopping, a pessoa me reconhece. Acontece. E é bem legal, cara. É legal. E nesse atendimento que eu tive lá nessa loja que eu conheci você fisicamente, cara, foi um dos melhores atendimentos que eu me recordo de ter tido recentemente, assim, né? Eu não sou um cara muito de compras, então eu sempre sou bem objetivo, entro no lugar e saio. E nesse dia especificamente eu me recordo de ter entrado na loja 9, 10 horas da manhã e sair de lá 3 horas da tarde. E, pasme, né? A loja fechava às 1. Então a loja fechava às 1, eu fiquei lá até às 3 horas. A gente acabou entrando em outros assuntos. Foi muito importante para mim aquele dia lá, tanto conhecer vocês. A pessoa, né, o dono daquela loja lá, uma pessoa bem culta do ponto de vista de igreja, de Bíblia. Ele me contou muitas histórias da Bíblia que eu conhecia, mas não de uma maneira tão profunda. Então, eu saí daquilo ali com a vontade de ler a Bíblia e ter um conhecimento um pouco maior sobre aquilo. Então, eu acabei me aproximando mais de Deus por causa daquela visita que eu tive naquela loja, por causa do atendimento de vocês, por causa de tudo que aconteceu ali e por causa também do pulo de paraquedas que me levou a isso. Então, pra você ver como é que as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? E eu não sei se você tem essa noção, né, do impacto que vocês causam de forma positiva na vida de clientes, que é muito mais do que vender uma peça de roupa, né? É até mesmo aproximar as pessoas de Deus, né? Que é o nosso propósito principal aqui. Você sabia desses relatos que vocês estão colaborando de uma maneira tão positiva na vida de outras pessoas, muito além do que só vender uma peça de roupa? Massa. Marley, mais uma pessoa para Jesus. Aí, ó. Glória a Deus pela vida do Marley, que é o proprietário da loja que você está falando, é uma das empresas que eu treino o time de vendas lá. A ideia de treinar equipes de venda veio justamente desse ponto, de não ser mais um atendimento, de não olhar para o cliente como mais uma pessoa que está entrando. O cliente ele nunca está atrás de um produto. Ele nunca está atrás de um produto. Por exemplo, você comprou na live produtos, mas você estava passando por um momento que você queria algo muito maior do que produto. Você queria mudar o jeito que você se via, você queria romper uma barreira que estava acontecendo. Tanto é que você saltou de paraquedas antes de comprar produto. Sim. Todas as pessoas que estão fazendo algo diferente, quem está vendo o podcast, eles querem algo além. Querem algo além do cargo, querem algo além do produto. Por trás disso tem realizações, tem sonhos. As pessoas se movem em propósito. Então, a minha missão é mostrar para os vendedores que existe algo por trás do produto. Esses dias lá na loja a gente teve um dos atendimentos em que uma mãe chorou. Uma mãe chorou? Uma mãe chorou enquanto o filho experimentava uma roupa. E por que isso aconteceu? Porque o filho chegou mostrando pra gente que ele queria um colete. E, cara, um colete com lapela. Assim, talvez quem tá assistindo não vai entender tecnicamente o que é, mas é estar muito mais elegante do que eu estou aqui hoje. Só que ele chegou na loja de boné, calça jeans, um tênis 12 molas, e era um rapaz que tinha, tipo assim, uns 16 anos. E aí eu não me conformei com simplesmente mostrar um colete para ele, vender o colete e deixar ele embora. Eu comecei a escarafunchar o que ele estava buscando por trás.
cara, qual que é a sua intenção? O que você quer com essa roupa? Onde que você quer ir com essa roupa? Onde que você vai com esse colete? E aí ele foi falando, tô voltando para a igreja agora, o meu pastor se veste assim, eu quero chegar, que as pessoas me vejam e estar bem vestido, bem aceito. E aí eu fui conversando com ele, vi que ele era jovem, e no final das contas ele não queria um colete. O que ele queria era ser aceito e sentir parte do ambiente. Se eu tivesse colocado ele com colete, vendido o colete, ele ia chegar em casa, ia vestir e ia falar, não, não era isso que eu queria. Então, a missão é conectar além e muito além. Isso aqui, essa relação que a gente tem hoje, estar aqui hoje no podcast, contribuindo com vocês, conversar com você, falar com você assim, irmão, estou querendo fazer um podcast, e você falar, vamos lá, para você quebrar essa barreira, conhecer, ver como é que é algo que tem valor, sabe? E as vendas mudaram minha vida. Vender mudou minha vida. Me tirou de um patamar de baixo e me colocou hoje não só financeiramente melhor, mas me proporcionou uma vida melhor, uma família melhor, eu proporcionar a vida que a minha mulher sonhou em ter, e aí a minha missão hoje é ajudar outras pessoas a fazer o que eu fiz. Muito legal, cara, muito legal. Então, para você que está ouvindo a gente aqui agora, olha para você ver essa mensagem muito forte que o João trouxe aqui para a gente. Muitas das vezes, o que você quer, o que você está pensando, não é necessariamente aquilo que você busca, de fato, no íntimo ali da sua alma. Existe um financista, né, Howard Marks, ele fala muito isso, o segundo nível de pensamento. Então, a maioria das pessoas, ela para ali no primeiro nível de pensamento. Pô, eu quero comprar uma roupa, pô, eu quero ser promovido no meu trabalho, pô, eu quero fazer isso, fazer aquilo, eu quero tirar umas férias, eu quero sair daqui e ficar longe do meu chefe. Então, é o primeiro nível de pensamento. Quando você vai para o segundo nível, pô, o que está por trás disso? Por que você quer ser promovido? Você quer ser aceito na sociedade que você quer, que você está inserido hoje? Você quer reconhecimento? Você quer mais autoridade? Você quer mais respeito? Então, há um segundo nível de pensamento que a maioria das pessoas param só no primeiro. A maioria, a grande maioria. Pouquíssimas pessoas vão para o segundo nível de pensamento. Então, o que você hoje, que está ouvindo a gente aqui agora, precisa entender? Como que um consultor de imagem vai me ajudar a crescer na carreira? É porque você está saindo do primeiro nível de pensamento, eu estou te convidando para ir conosco aqui, para a gente chegar a esse segundo nível de pensamento, que é o que está por trás da face, o que está por trás da frente, do frontal, o que está no subconsciente das pessoas. Né? E quando a gente fala sobre isso, João, a gente entra muito na minha figura, quando eu estava lá no começo da carreira, como eletricista, ainda trocando lâmpada. Eu era um cara que trabalhava de uniforme, eu carregava caixa de ferramenta nas costas, e, cara, aquilo ali para mim, fazer o meu papel bem feito, o meu trabalho bem feito, o trabalho que eu fui contratado para fazer, que eu já era pago para aquilo ali, eu achava que já era o suficiente para eu ganhar uma promoção, para eu ser reconhecido, para eu ganhar mais de forma financeiramente falando. E só que eu negligenciava certas atitudes, certos comportamentos, até mesmo a forma de me postar perto de outras pessoas. Então eu era um cara que na hora do almoço eu ia lá para o canto, deitava num papelão e dormia no canto da sala. Eu era um cara que andava com todo sujo, porque eu estava trabalhando, então eu andava sujo, subconscientemente falando, as pessoas me viam aí, tá fazendo alguma coisa. Então, assim, era um cara que eu não tinha um comportamento de gestor. E quando eu me formei na faculdade, ainda nessa empresa como técnico, eu falei, agora eu já estou apto para assumir um cargo de gestão, eu não consegui dentro dessa empresa. Então, eu fui necessariamente obrigado a encerrar um ciclo naquela empresa e começar uma página em branco em um novo local. Tudo por questões de comportamento, questões de mentalidade, questão de não enxergar o que está por trás do que as pessoas enxergam hoje. Do seu ramo hoje, quando você está ali no dia a dia treinando outros consultores, até mesmo fazendo uma venda, você enxerga muito isso? As pessoas, elas param no primeiro nível de pensamento, mas ela não entende o que está por trás e que talvez pode estar travando ela a progredir na vida, na carreira, enfim, no status social, algo nessa linha de raciocínio? Sim, uma das dinâmicas que a gente faz com os vendedores é entender qual é o sonho dele. Primeiro de tudo, ninguém trabalha para fazer a empresa crescer. Por exemplo, você fazer a empresa que você trabalha crescer é consequência do sonho que você projetou construir lá dentro.
Então, o primeiro passo é entender qual que é o sonho da pessoa, se ele está alinhado, quem que ele quer ser. E eu costumo dizer assim, um dos livros que a gente estuda, ele fala que existem pessoas que são pessoas medianas, pessoas que são pessoas boas e pessoas que são astro. E não tem problema você ser mediano, em você ser bom, em você ser astro. O detalhe é, se você se projeta, como você se projeta, você precisa tomar atitudes para aquele certo tipo de projeção que você faz. Perfeito. O Flávio Augusto, no último, eu faço MBA com o Flávio Augusto, e aí uma das coisas que ele falou é o seguinte, quando você entra no jogo, a primeira coisa que você tem que entender é a regra do jogo. Queira você ou não, se a gente for jogar uma partida de futebol hoje, eu posso ser o melhor consultor de imagem do mundo, o melhor treinador do mundo, mas quando eu for jogar a bola, eu tenho que entrar na regra do jogo. Não adianta eu querer cobrar lateral com o pé, sendo que o certo é cobrar lateral com a mão. Não adianta você ir de terno, sendo que tem que jogar de meia. Não adianta. E, inclusive, estar bem vestido não significa você estar de camisa social, blazer. No último encontro que eu estive com o Joel, eu fui o mais discreto possível em relação à roupa. Claro, eu fui alinhado, elegante, mas eu pus um ponto de conexão. Então, a imagem ela pode ser intencional com quem você quer se conectar. Me fala um pouco sobre essa passagem. Para quem não sabe aqui, o João, ele busca muito conhecimento nesse mercado fora, né? Quem você falou, você faz MBA com o Flávio Augusto, você foi no podcast esses dias lá em São Paulo, né? Com o Joel J. Acho que quem gosta aí de internet com certeza já ouviu falar sobre ele. Me fala como que é essa busca sua para esse tipo de conhecimento e o que você consegue agregar nesses ambientes que você tem passado? Cara, o meu desejo, entre aqueles que eu te falei, mediano, bom e astro, eu me projeto como um astro. Perfeito. Eu me vejo como um astro. Por mais que eu não saiba ainda 100% como, eu estou nos ambientes que vai me impulsionar. O pessoal fala muito sobre ambiência, né? O ambiente, o ambiente, o ambiente, o ambiente. Então, por mais que eu ainda não me tornei, eu estou no ambiente de quem é. Então, por exemplo, se a gente fosse falar do seu nicho, por exemplo, você falou que tem algumas pessoas que passam horário de almoço às vezes deitado, sim, você falou? Sim. Por exemplo, imagina o cara, ao invés dele passar o almoço deitado, eu sei que às vezes é cansativo, né? Se você não sabe, mas eu já fiz parte operacional no shopping, depois se você quiser eu te conto um pouco sobre isso. Mas e se no horário de almoço, ao invés do cara ficar deitado, ele sentar do lado do gestor e perguntar, cara, como que você faz isso? Qual que é a sua história? Como é que você fez para... Me ensina sobre gestão. Um dos vendedores que eu treino, hoje, numa reunião que a gente teve hoje, eu coloquei ele dentro de uma aula que a gente vai ter com o Lucas Borges, do Varejo, que é um supervisor da Aramis, que vai ensinar os donos de loja que contrataram a minha mentoria algo sobre gestão. E esse vendedor, eu coloquei ele hoje dentro desse projeto simplesmente porque ele me fez uma pergunta. Sério? Conta essa história. Ele é um vendedor que... o nome dele é Juan. Juan, parabéns, irmão. Ele é um vendedor que o desejo dele é ser um astro. Ele se identifica que não é, mas ele se projeta também como tal. Ele falou assim, cara, eu estou me destacando nas vendas e o meu próximo passo eu quero assumir uma gestão. Como que eu faço? O que eu faço? Essa pergunta que ele fez. Essa pergunta que ele fez. A minha dica para ele foi para que ele se tornasse um astro, continuasse trilhando o caminho de venda, ia acontecer igual quando a gente era criança, enfiava mentos dentro da Coca-Cola e sacudia. Sim. O cara chega um momento que ele vai ter que se tornar algo maior do que um vendedor. Perfeito. Porque ele já não cabe mais para ele ser vendedor. Ele vai ter que se tornar outra coisa. Mas que ele fosse diligente até ele ir chegando no âmbito astro, até mesmo para a autoestima dele. Mas por causa dessa pergunta, hoje na reunião eu falei assim, olha, por sua busca, pelo seu desejo, pela sua pergunta, você vai estar junto com todos os donos de empresa na aula, junto com a gente. 1h30 na aula com o Lucas, para você entender um pouco mais, ter um gostinho ali de quero mais, ver se realmente faz sentido, é isso que você pensa, para você estar com a gente. Então, assim, será que às vezes a gente não poderia gastar mais tempo em ambientes dentro da nossa própria empresa? Será que a gente não poderia, às vezes, perguntar ao gestor assim, cara, posso almoçar contigo hoje? Cara, posso te pagar um almoço? Me fala o seguinte, lá na sua empresa, quem da sua empresa, do seu time, que falasse assim, Edson,
quero pagar um almoço com você hoje, quero 1 hora do seu tempo. Você negaria? Não, com certeza não. Isso que você trouxe, cara, é muito legal. Eu falo muito isso aqui junto com o Zé. A vida, ela é um jogo de probabilidade. Ou seja, você tem que se expor ao máximo possível às situações que você queira que aconteça na sua vida. Vão dizer que vai acontecer? Exemplo, esse cara fazer sua mentoria, você ficar fazendo mentoria com o Flávio Augusto, fazendo podcast lá com o JJ, quer dizer que você 100% de certeza vai dar certo, vai explodir, vai ter o sucesso? Não, mas você está se expondo à probabilidade daquilo ali acontecer. Muito maior a chance disso acontecer hoje, você se expondo a tudo isso, do que se você ficar lá na sua casa tentando fazer por conta própria, né? Então, aqui que a gente está falando com você aqui, cara, é a mudança de pensamento, a mudança de rotina, de comportamento mesmo. Você precisa se expor. Não acha que você vai fazer a faculdade, vai se formar, agora as pessoas vão me enxergar como gestor e em algum momento essa promoção vai cair aqui no meu colo. Cara, você tem que se posicionar, você tem que se comportar como tal. E é aquilo, né? Se você projeta isso, você tem que fazer com que as coisas e as pessoas ao seu lado enxerguem isso em você também. Então você precisa falar, você precisa se abrir. Se você se encolher, ficar no seu cantinho, esperando as coisas acontecerem e resmungando para todo mundo porque elas não aconteceram, muitas das vezes a culpa vai ser você mesmo e você não vai sair do lugar. Nesse ambiente que você está aqui, você tem ali esse network bem alto, né, donos de empresas, de marcas famosas, Aramis, que nem você trouxe aqui como exemplo. Tem as pessoas que estão mentoradas com você, que você dá mentoria, dá orientação, você consegue conectar essas pessoas. Me fala um pouco de você. Como que você chegou nessa posição hoje? Que você não nasceu hoje um consultor de moda com esses conhecimentos todos, né? Você teve ali um trajeto, um início. Como é que era o João no início da carreira, do ponto de vista de trabalho profissional, assim? Vamos lá. Eu já trabalhei com... A última vez que eu contei para contar para o time de vendas, eu já trabalhei mais ou menos com umas 19 profissões. 19? Caramba. E eu comecei a ter sucesso quando eu achava que para eu ter sucesso, eu precisava de me encontrar em uma profissão. Mas depois de um tempo, eu percebi que para eu ter sucesso, eu precisava primeiro decidir qual profissão. E aí eu iria, a partir de começar a trilhar o caminho, eu iria perceber o que eu precisava fazer, quais os passos que eu precisava de dar para alcançar o sucesso que eu queria. Certo? E eu comecei meu primeiro emprego com uns 14 anos. Eu trabalhava numa oficina mecânica de atendente com meu tio. Já fui frentista de posto de gasolina. Já trabalhei com a minha mãe, que foi o que eu te falei. Operador de máquina em shopping. Operador de máquina. Já fui limpador de vidro. Legal. Já reciclei papelão dentro do shopping, nas docas, fazia a limpeza das docas. E assim, a minha mudança de chave foi quando eu de fato decidi. Eu percebi que eu gostava muito de comunicar. Eu comecei uma busca naquele nível 2 que você falou. Eu comecei a ir em treinamentos de desenvolvimento pessoal, comecei a investir em mim, na mentalidade primeiro, antes de roupa, antes de qualquer coisa, comecei a investir na mentalidade e eu percebi, cara, que onde eu estava ali atrás do computador, treinando pessoas naquele nível, quando eu saí da empresa da minha mãe, eu tinha uma equipe de 24 pessoas abaixo de mim, só que não era a galera que queria desenvolver mentalidade, que queria ganhar mais, o mercado nem entregava essa possibilidade de ganho assim extraordinário. E aí eu tomei uma decisão. E aí depois, há pouco tempo atrás, eu fui pesquisar o significado da palavra decisão, né? Que é você cortar, você fazer um corte. Eu tomei uma decisão de sair da empresa da minha mãe, onde eu tinha um salário bom para a idade que eu tinha e para o que eu fazia, para começar a trabalhar com vendas. Eu fui trabalhar no estoque da loja, e lá eu escrevi um currículo totalmente não convencional. Não convencional? O que seria o não convencional? Eu orei primeiro. Antes de tudo, eu orei. Isso eu tinha meus 20 anos. Uns 22 anos. Eu morava sozinho já. A primeira decisão que eu tomei... a vida são feitas de decisões, cara. Sim. E decisões estilo saltar de paraquedas. Ou vai ou racha.
Aos 22 anos eu fui morar sozinho. Eu escutei o Wendel Carvalho falando sobre um homem, para ele se tornar homem, ele precisa morar sozinho. Eu falo isso muito também no podcast. Eu saí de casa com 19 anos. Hoje, quando eu vou visitar meus pais lá no interior, cara, quando eu chego na casa da minha mãe, eu sou um menino de 30 e poucos anos, cara. Minha mãe, ela me traz comida no prato pra mim, leva a toalha quando eu tô tomando banho, é desse jeito. Ou seja, se eu não tivesse saído da casa dela, eu não seria um homem hoje, pai de família, com 2 filhos. Eu seria ainda um menino mimado, entendeu? Então, o homem, para se tornar homem, ele precisa quebrar o vínculo com a família, não necessariamente brigar, mas precisa criar caminho com as próprias pernas, né? Então, com 22 anos, você tomou essa decisão. Isso. E aí, quando eu fui falar com a minha mãe, eu não falei, mãe, eu tô pensando em sair de casa. Eu falei assim, ó, tô saindo, é mês que vem, já tem 3 meses de aluguel pago, eu já tinha esquematizado tudo. Para que eu saísse, porque eu sabia, né, que ela ia falar, não, pra que isso? Aqui você tem isso, você tem aquilo. E aí, nesse meu apartamento, eu orei, falei com o Senhor que eu queria sair, que eu queria fazer essa transição. E aí eu escrevi um currículo totalmente não convencional. Eu não escrevi nada que eu tinha como experiência profissional, que eu já tinha passado. Eu estudei, parte do meu ensino médio eu estudei no Sebrae, e aí eu liderei uma equipe que a gente foi campeão de Startup Weekend em 2016, que foi de uma startup. Enfim, isso já me tinha dado possibilidade de outros empregos, mas eu não coloquei nada disso. O que eu coloquei no meu currículo foi basicamente assim, tá? O meio ali. Claro que os dados pessoais. Depois eu percebi que eu não tinha colocado meu telefone, fui obrigado a voltar na empresa. Como foi tão não convencional, meu telefone não estava lá. Eu escrevi assim, ó, eu tenho 22 anos, eu não sou casado, eu não namoro, eu moro sozinho. Tudo que eu quero é aprender e eu estou disponível a trabalhar dia de semana, sábado, domingo, feriado. O que precisar, eu estou disponível. Caramba! Isso não é nada convencional. Nada convencional. E aí o dono da empresa, o Adriano Stefano, inclusive, gratidão ao Stefano, sou muito grato, honrado. Ele gostou disso, velho. Ele gostou dessa disposição. Ele falou assim, na época eu ainda estava na outra empresa, quando eu escrevi o currículo, e a gestora da época falou assim, Carol, falou assim, eu tô indo para Israel, começa a orar e eu vou orar também para ver se você é a pessoa certa. E aí eu falei assim, eu já vou desligar da outra empresa, porque enquanto eu tô fazendo essa mudança, essa transição, que eu estava mudando de casa, indo morar sozinho, né? Eu falei assim, já vou ir me desligando, que os 15 dias que eu vou ter enquanto você viaja, eu vou preparar minha casa, acabar de arrumar as coisas ali para eu vir para cá. Ou seja, já deu certo, né? Você já estava com... Eu já fui com a mentalidade que já deu certo. Já deu certo. E aí, cara, eu entrei pro estoque e comecei a debuiar. A minha gestora na época muito, assim, ferrenha, muito, né, Carol? Muito... Ela, só pra você ter noção, ela falou assim, todas as pilhas de roupa, de camisa que tiver dobrada, você desdobra e põe a etiqueta para dentro. E assim, cara, eu organizei o estoque inteiro, eu conhecia tudo do estoque. Fui pro atendimento online e eu comecei a identificar padrão de cliente. Padrão de cliente? Padrão. Tipo, se eu bater o olho no seu, eu já sei quanto que você veste de blazer, de camisa, de calça e de sapato. Qualquer pessoa que eu bato o olho, eu já sei qual que é o tamanho que a pessoa veste. Isso é legal, pô. E aí, mas como você conseguiu isso no atendimento online? Não entendi. Eu ficava no atendimento online, depois que eu arrumei o estoque todo, eu ficava prestando atenção nos meninos atendendo na pista. Entendi. Então, tipo, eu tava ali no online, mas eu via, analisava e falava assim, o cliente pegava, experimentava uma peça, o cliente tamanho 50. Aí eu olhava o biotipo do cara e, 50. Aí eu olhava o tamanho do pé, via o sapato. E aí eu comecei a perceber que isso agilizava o meu atendimento, isso passava muita autoridade, enfim. E aí, como eu conhecia o estoque todo, o cliente entrava na loja, ele falava a ocasião que ele ia, por exemplo, uma que tem muito acesa na minha mente, eu vou para Maldivas, na minha lua de mel. Aí eu sabia que tinha uma peça que encaixava justamente para aquele cliente. Era tipo um blazer, só que não era com calça, era com bermuda, azul bebê, com a camisa de linho branca. Eu falava, cara, tem uma última peça, falava com o vendedor, tem uma última peça na arara tal e tal, que é o tamanho dele, para ele ir para Maldivas, azul bebê, com aquela água azul bebê de Maldivas, vai ficar lindo. Aí, legal, pega lá, deixa eu ver.
puf, encaixava perfeito. Então, assim, foi muita dedicação, cara. Foi muita dedicação. Eu entrei para a empresa dedicado a dar certo. Olha para você ver esse insight bem legal que ele trouxe aqui. Ele estava exercendo a função dele ali, o papel na qual ele foi designado, que era atendimento online, mas ele estava antenado lá na frente. Olha, aquele cliente ali, que não é função minha hoje, ou seja, não era função sua prestar atenção naquele outro cliente, você já estava antenado, já estava enxergando como é que outros vendedores faziam, qual era o padrão, qual era o biotipo, de forma inconsciente, ou seja, você já não era um cara, vamos dizer assim, treinado para isso, a mente não tem a capacidade que você tem hoje, naquela época. Foi de forma inconsciente, as coisas foram acontecendo. Então você hoje está trabalhando e é igual aquele cavalinho, né? Que tem a viseira aqui, só olha para frente, eu tenho que fazer isso, tem que ir lá bater ponto às 7 horas da manhã, bater ponto às 5 da tarde, é só isso que eu tenho que fazer, ninguém me enxerga. Cara, tira a viseira, começa a olhar para os lados, começa a entender o todo, começa a entender o conceito, o contexto que a sua empresa está inserido, o contexto que a sua área ali está inserida, para você ver como que você pode agregar naquele lugar. A partir do momento que você começa a agregar valor naquele lugar, as coisas começam a acontecer para você da maneira diferente, né? Aí me fala, você entendeu ali o biotipo do cara, mas até então você estava ali no atendimento online, né? E aí, como eu já identificava muitas peças e eu conseguia vender e agregar muito valor, o Adriano Stefano falou assim, ele precisava de mais gente no atendimento presencial, e aí os clientes saíam do provador, e para o cliente, quando você é cliente, você sabe. Quando você sai do provador, você fica meio perdido, né? Sim, total. Se o vendedor estiver no estoque pegando uma peça. Perfeito. Eu ia lá e falava, por mais que eu não sabia, eu falava assim, cara, sobe ali, eu vou começar a marcar suas peças enquanto o vendedor não chega. E aí ia batendo papo, conversando para interagir com o cliente, para que ele não ficasse ali perdidão. Perfeito. E aí eu comecei a marcar as peças e, cara, vamos dizer que de todos os ajustes que eu fiz, 95%, 96% sempre deu certo, mesmo ali do início, por observação. Caramba! Eu ficava observando, obcecado em ver e identificar como que eles faziam, por que eles faziam. Então, eu estava no atendimento online, mas eu estava sempre antenado, escutando o que eles falavam, o que dava certo com o cliente, qual história que conectava com o cliente, o que não conectava. E eu percebo isso nas empresas também hoje que eu treino. Então, naquele momento ali, você até me corrige se eu estiver errado, né? Você estava agregando muito valor para aquele lugar, porque você estava fazendo muito mais do que você era pago, né? E naquele momento também você já tinha o mosquitinho na moda, vamos dizer assim, o que você faz hoje para colocar comida na mesa, já tinha decidido, cara, é esse caminho que eu quero seguir, de uma maneira um pouco mais profunda lá na frente, mas eu não vou mais ter que trocar por mais 19 profissões diferentes, né? Naquele momento você já estava decidido qual caminho você tinha que seguir na carreira, correto? Sim. E qual que foi ali a transição? Beleza, decidi que a moda é o caminho que eu quero seguir. Tá, qual que é o próximo passo? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu aprofundo para eu ser referência nessa área no papel que você está hoje aqui, por exemplo? Sempre pensando em agregar valor para o outro. Certo? Eu acredito que o nosso ganho está em agregar valor para o outro. E aí entra um pouco no que você falou também, sobre eu sou pago para isso, eu só faço isso. Todos os nossos ganhos, na minha visão, tá no que tem valor para o outro. O que as outras pessoas pagariam para a gente fazer. Perfeito. Certo? Então, eu comecei a perceber que agregar valor para os clientes tinha muito valor. E aí, eu já atingia valores proporcionalmente financeiros, tipo, atingia todas as minhas metas, e aí eu comecei a sonhar com metas mais altas. Só que eu, João, sozinho, não conseguia mais, por causa do tempo. E aí já passou por minha cabeça, irmão, só para você ter noção, já passou da minha cabeça eu, CLT, dentro de uma empresa, contratar alguém para trabalhar para mim, para fazer as coisas que não demandava o João. Tipo, conferir ajuste e mandar mensagem para o cliente, que chegou, está pronto. Que legal. Eu sempre gostei de ser impecável desse jeito. Por exemplo, sua peça chegou, você não precisa me mandar mensagem quando você precisar da peça. Chegava do ajuste, eu te avisava pelo menos 3 vezes na semana, 3 vezes na semana não, a cada 3 dias, depois que sua peça chegou, que a sua peça estava pronta. Você pensou em contratar alguém para
tirar essa parte operacional de você para você concentrar no que realmente... Na venda. Full time na venda. Que legal, cara. E aí, óbvio, não iria funcionar, As né? contas não fechavam, né? Um CLT, um Pagando funcionário dentro do CLT. E aí, outros vendedores entravam na empresa, eles copiavam o que eu falava, cara. Copiavam o que eu falava. E eles começaram a crescer muito rápido. Já chegou ao ponto de eu virar para um dos vendedores na época que eu trabalhava, o João também, meu xará. Eu falei assim, cara, eu tenho uma chave para te dar. Você pagaria R$49 para aprender o que eu vou te ensinar agora? Ele pagaria. Então faz o Pix aí. E ele fez. O cara ousado, gostava também de aprender, sabe? E gostava de ter esse bate-papo, essa troca. Gosta muito de aprender também. E aí ali eu percebi que outras vidas poderiam ser abençoadas e o meu resultado maior não estaria só no João, estaria em outros vendedores. Você sentiu o gosto do sangue ali, né? É. Agora eu consigo ajudar outras pessoas e ser recompensado financeiramente por isso, né? Por exemplo, hoje, vamos dizer assim, sozinho eu não consigo vender 2 milhões por mês. Só o João. É humanamente, assim, impossível. Ainda mais, com roupa. Depende do que você vende, no seu mercado, né? No meu mercado é muito difícil. Sozinho. Mas com uma equipe eu consigo. Que legal. Hoje eu treinando 20 vendedores, a gente consegue atingir 2 milhões. Não eu sozinho, mas através de mim. Ontem a gente estava num treinamento e uma vendedora falou assim, João, eu consegui converter um cliente que veio para alugar um terno, eram 4 pessoas. Eu consegui converter as 4 vendas que eram para ser aluguel e a gente não aluga por causa da história que você me contou e como que você ensinou a gente a contar essa história. Ou seja, eu acho que é importante também a gente aprender com quem chegou. Acho que quem está aqui no podcast ouvindo, está empenhando, cara, para ele chegar lá, é assim. Veja só, um cara que está no nível e querendo aumentar seu nível de performance, geralmente o que eles fazem? Eles buscam referência lá no topo, lá no alto. Então, exemplo dessa vendedora que você deu o exemplo. Ela quer vender mais. Então, ela vai buscar os melhores vendedores do país. Vai atrás do JJ, vai atrás de outros vendedores já renomados nessa linha. Só que você consegue ali, né, ter um nível de aprendizado com pessoas que estão do seu lado, que já passaram por aquele processo que você está querendo passar ainda. Então você, nem de perto, era referência de venda naquele momento, como o JJ é. Sim. Mas você conseguiu ajudar essa vendedora a alcançar um resultado que ela não tinha antes. Então hoje ela está melhor do que ela estava ontem, porque ela se colocou como referência a você que estava ali do lado dela. Então hoje você está ouvindo a gente aqui, ó, pessoas que estão do seu lado, que nem a gente, que nem o Zé, que nem pessoas que estão do seu lado hoje, do seu dia a dia de trabalho, talvez já passaram pela turbulência e pelo processo que você quer passar hoje. Só que você não sabe como. Cara, não precisa buscar referências lá fora, buscar referências que já chegaram no nível que você está muito distante, senão fica muito longo. Quando você olha para o topo da escada, é degrau pra caramba até chegar lá. Cara, busque referências mais próximas de você, vai ficar um pouco mais tangível, vai te fazer querer dar mais pressão. É que nem aquela analogia lá do cavalo que tem a cenoura na frente dele. Se a cenoura estiver muito lá na frente, cara, ele não vai querer andar até chegar a ela. Mas se ela estiver na distância certa, esse cavalo vai sempre andar, tentando alcançar aquela cenoura, porque é tangível para ele, é visível ali. Então, é isso que você agrega hoje no ambiente que você está, né? Você é um cara de alta performance no ambiente que você está, você consegue agregar valores para essas pessoas que buscam esse treinamento com você, e você está ali no dia a dia com elas. São pessoas que, se te mandarem mensagem no WhatsApp, você responde na hora, né? Sim. Então, assim, é muito mais fácil você buscar referências próximas de você do que buscar sua referência lá fora, que estão muito intangíveis assim. Você teve alguma referência nessa trajetória sua de aprendizado, ou você foi um meio que autodidata e aprendendo um pouquinho com cada um ali na sua trajetória? Cara, a minha primeira referência onde eu virei a chave da minha vida, né, para quem me conhece antes dessa virada de chave e hoje vê o quão foi impactante, a minha primeira referência foi meu pai. E meu pai, que eu falo,
eu descobri um pai em Jesus. Eu descobri uma pessoa que me confronta, mas que ao mesmo tempo quer me ver muito bem. Isso é legal. Saca? Quando eu tinha ali meus 18 anos, mais ou menos, eu já tinha um valor financeiro para 18 anos, tipo uns 22 mil reais guardado. Eu comprei a moto dos sonhos que eu queria. Eu gosto muito de moto. E aí tinha tempo, gostava muito de andar de skate também na minha adolescência. Montei um skate muito bom para mim. E aí andando, vagando pelas ruas de BH, um dia eu comecei a orar, comecei a chorar muito e falei assim, eu tenho a moto que eu queria, eu tenho o tempo que eu queria, o skate que eu queria, tudo que eu queria. Eu só queria um amigo para abraçar agora e falar assim, eu tô mal. Tô muito mal. E aí, cara, parece que nesse dia assim o céu abriu. Então essa é a minha primeira referência e eu sinto que todos os momentos da vida, por mais que eu cresça, todos os momentos da vida que eu esqueço que ele é a minha referência, tudo perde sentido. Trocar de carro, um celular melhor, dinheiro, tudo perde sentido, velho. A família acaba a gente não enxergando tanto valor quanto tem quando eu perco ele de vista. Então a minha primeira referência, a minha primeira virada de chave foi quando Jesus entrou na minha vida. Que virada, né, cara? Que virada. A gente faz muita analogia com os ciclos da vida, né? Então, a gente tem que dar conta ali da sua carreira, tem que dar conta da sua família, dar conta do seu conhecimento, da sua própria saúde, da sua espiritualidade, que entra nessa parte no que você acredita e como você fomenta isso. E algumas coisas muito importantes acabam sendo negligenciadas quando você foca 100% na sua carreira, né? A sua família, muitas das vezes, ela é negligenciada. A sua saúde, muitas das vezes, ela é negligenciada. Eu mesmo sou um exemplo disso hoje. Eu estou bem acima do peso, tem muito tempo que eu quero voltar ao que eu já fui antes, mas a minha carreira hoje é a minha prioridade e minha saúde fica de lado. Até então, eu sou uma pessoa jovem que consigo comportar isso, mas um momento ou outro a vida vai cobrar isso. Espiritualidade, né, se você não tem um ciclo de pessoas que te levam por esse caminho, ela acaba caindo em segundo plano. Muitas das vezes viram uma ida à igreja no final de semana para bater cartão e fica por isso mesmo. Então, assim, você está trazendo aí um relato, uma experiência bem profunda que você conseguiu enxergar isso lá atrás e carrega isso até hoje, nos dias de hoje, que ele é o pilar de tudo, ele é o principal item de toda a sua vida. Então, ele é o primeiro, depois vem a carreira, vem a família, vem a saúde, vem tudo, mas ele ali em primeiro lugar. E eu não converti na igreja, tá? não, Não converti na igreja. Eu converti só lendo a Bíblia. Na minha virada de chave, eu comecei a buscar pessoas que estavam onde eu queria estar. Eu comecei a escutar Caio Carneiro, Rick Chester, e eles falavam muito que liam muito. E a leitura que virou a chave. Foi por isso também que a gente conectou muito, né? sim. Pessoalmente, por causa da leitura. E aí eu recebi um convite para ler a Bíblia. E aí eu falei, não, a Bíblia não. Todo mundo fala que não entende a Bíblia, eu vou começar logo pela Bíblia. Eu nunca li nada na escola. E aí a pessoa falou assim, lê só o versículo diário. Aí eu baixei um aplicativo que chama Holy Bible, e aí o versículo apitava. Quando não tinha nada para fazer no WhatsApp, nada para fazer no Instagram, eu falava assim, deixa eu ver o que está escrito nessa Bíblia aqui. Cara, o Senhor falou demais comigo. Durante 30 dias, eu falei assim, deixa eu ver se realmente é para mim essas mensagens. E era coisa que eu estava pensando, que eu estava sentindo, coisa que eu estava prestes a agir, às vezes, estava lá na palavra do versículo diário. Até um dia que eu falei, Senhor, eu me rendo. Tudo que tiver escrito aqui, a partir de hoje, eu vou viver. Eu vou buscar viver de forma reta. Então, assim, ele é a minha primeira referência. A gente se perde, às vezes, nessa ideia de carreira, profissão, família, mas toda vez que eu alcanço um patamar que eu percebo que eu estou infeliz,
que não está fazendo sentido nenhuma das minhas conquistas, eu preciso parar, analisar, com toda certeza, eu estou esquecendo que ele é a referência, que a alegria e a felicidade está nele, não em igreja, não em religião, é Jesus. A pessoa Jesus que condenou muitas religiões. Muito legal isso, cara. Você hoje, nos seus treinamentos, focado para essas pessoas que estão querendo aumentar o nível de performance que elas já entregam hoje, você aborda muito a palavra de Deus lá? Você evita por questões de a gente ser um país mais laico? Como que você faz esse processo sendo uma ferramenta, um instrumento de Deus, mas também lidando com vários níveis de pessoas que você sabe que nem todo mundo vai por esse caminho? Cara, eu não costumo falar diretamente. A palavra de Deus fala que a gente não precisa falar, a gente pode agir. Então, por exemplo, quando a pessoa percebe que eu não falo nenhum palavrão, ali ela já viu que eu sou uma pessoa diferente. Quando a pessoa percebe que se passa uma mulher na minha frente e aí a pessoa olha, comenta e eu muitas das vezes evito de olhar, não porque eu não goste, mas porque eu tenho uma esposa em casa, eu tenho um filho em casa que vai seguir o meu exemplo, ali ela percebe que eu sou uma pessoa diferente. E aí, se ela tem o desejo de entender por que eu sou diferente, ela vai entender o que eu tenho. Ela vai buscar me conhecer mais profundamente, ou vai me perguntar. E Jesus mesmo, ele estava aberto a todos, mas a maioria das pessoas que aprendeu com ele foi quem perguntou, foi quem questionou. Teve várias pessoas que seguiram Jesus, mas pouquíssimas viveram Jesus, porque não ficava para perguntar. Jesus pregava, a pessoa falava, tá, entendi, beleza, vou fazer outras coisas que eu preciso fazer da vida, minhas outras tarefas. E tinha pessoas que perguntavam, Jesus, mas por que isso? Mas como isso? Me explica melhor. Então, justamente para não gerar esse distanciamento, eu não costumo falar muito, porque quando a gente fala, a pessoa interpreta do jeito que ela quiser. Eu prefiro dar exemplo com a vida. O seu comportamento fala por si só, né? Tanto as suas atitudes como profissional, a forma como você se veste, a forma como você se porta em um ambiente público com outras pessoas que você conhece e muitas das vezes não conhece. É o que a maioria das pessoas não entende, que está ouvindo a gente aqui. Ela acha que ela pode vestir ali uma capa, uma máscara, vamos dizer assim, e ser uma pessoa dentro de casa, ser outra pessoa no trabalho, ser uma pessoa num grupo de amigos, e a gente faz isso mesmo no nosso dia a dia. Mas quando você está falando da sua vida, da sua carreira profissional, principalmente, que é algo que você quer chegar num lugar onde que você não está hoje, você não pode ser as pessoas como a maioria das pessoas quer ser aleatório. Ou seja, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Hoje eu sou assim, amanhã eu sou assado, hoje eu ajo dessa forma, amanhã eu ajo de outra. Como você tem um objetivo lá na frente profissional e você quer alcançar aquilo, você tem que ser intencional. Você tem que ser intencional com as pessoas que você se conecta, tem que ser intencional no seu comportamento, tem que ser intencional na forma como você se veste, que é o que a gente traz aqui hoje com o João. Você não precisa se vestir no terno, todo elegante, estando no chão de fábrica. Mas a gente vai falar um pouco agora disso. Se vestir bem é muito além de colocar um blazer. Você até abordou isso aqui de uma certa forma, né? Depende de acordo com aquele local que você está inserido ali. Mas você precisa ser intencional. Se você quer algo, quer alcançar aquele nível ali de gestão, seja intencional em tudo que você está fazendo. Nas leituras que você vê no dia a dia, no que você consome, onde que você investe seu tempo hoje, seja intencional. Que isso, de novo, a vida é um jogo de probabilidade. Não quer dizer que você vai alcançar aquilo que você quer, mas você simplesmente está se expondo à probabilidade maior daquilo acontecer do que se você ser uma pessoa totalmente aleatória e deixar o acaso te dominar. Você hoje é uma pessoa totalmente intencional em tudo que você faz do ponto de vista de Jesus, do ponto de vista de trabalho, de empresa, da forma que você se veste. Você veio vestido hoje de forma intencional porque você via no podcast, então você veio a caráter hoje. Você fala de moda e quis se vestido bem. Você não simplesmente abriu uma porta do guarda-roupa lá, escolheu o primeiro que estava lá e veio.
Então, essa intencionalidade, ela te coloca na frente de muitas pessoas que vivem ao acaso, vivem a aleatoriedade, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O quão essa intencionalidade das coisas que você faz hoje te ajudou a crescer na carreira, te ajudou a estar com pessoas que geralmente você não tinha contato antes, como isso que te agregou hoje valor, que você ensina isso dentro dos seus treinamentos, né? Ser intencional nas suas atitudes. Cara, intencionalidade você faz consciente ou inconsciente. Então, a pessoa que ela vai te ver num local, você pode não ter tido a intenção de impactar ela de uma forma negativa, mas você vai impactar. Então, seja você intencional ou não, o que separa nós, seres humanos, de animais é o nosso senso de pré-julgamento, de pensar algo sobre, Perfeito. de criar uma imagem sobre algo. Então, você pode aceitar isso ou não, mas vai acontecer. Então, se já vai acontecer, por que não projetar algo positivo se você, por exemplo, está aqui num podcast do Chão à Gestão depois de 40, 50 minutos e está querendo crescer? Já que você já vai projetar, projeta algo positivo. Entendeu? E para uma pessoa que está com uniforme, carregando uma caixa de ferramenta, muitas das vezes, eu já estive, por exemplo, limpando vidro, igual eu te falei, operando máquina. A maioria das oportunidades, elas não necessariamente estão enquanto você está trabalhando, na minha visão. Certo? Você já fez alguma confraternização, por exemplo, com o seu time? Já sim. Que a pessoa não precisava ir com a roupa social? Perfeito. Não precisava ir com o uniforme? Claro. Perfeito. Fora do ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho. Será que se você visse uma pessoa que estivesse extremamente bem vestida, de forma inconsciente, talvez, você não olharia para a pessoa e falaria assim, nossa, podia ser um próximo gestor, hein? Diferente. Então, na minha visão, dentro do seu ambiente de trabalho é o lugar menos propício para você ter que se vestir, muitas das vezes, da melhor maneira possível. Por exemplo, você quando foi comprar as peças lá comigo na loja, você já foi para comprar. Então, eu poderia estar com uma camisa de malha, uma camisa social, ou talvez até uma bermuda no dia. Eu ia comprar de qualquer jeito. Você ia comprar de qualquer jeito, você já foi lá para isso. Agora, se você me visse na rua, se a gente se conectasse na rua e eu te falasse que eu era um consultor de imagem, que projeta a sua imagem, agrega o valor, e eu não tivesse extremamente bem vestido, não ia gerar credibilidade. Perfeito. Então, por exemplo, um cara que está lá buscando crescimento, ele vira... A forma de comunicação também é intencional. Né? Por exemplo, o cara, o que você faz da vida? Eu carrego caixa, troco lâmpada. Não, cara, eu facilito a empresa a ter uma estrutura melhor, uma melhor qualidade de ambiente. Sempre quando eu entro no lugar, eu deixo as lâmpadas tudo perfeita. Então, o jeito que a gente comunica, o trabalho que a gente faz também muda o jogo. Total. E aí, você imagina um cara que te vê, às vezes, no final de semana. Vamos supor que você está conversando com alguém, você foi no restaurante com a sua esposa, e aí você começou a bater papo com o cara ali. Você foi num ambiente lá, tem um espaço ali que você estava interagindo com outras pessoas, é o cara extremamente bem vestido, comunica bem, sabe falar o que ele faz, tá ali contigo e fala que ele o que ele faz. E às vezes é um cara de chão de fábrica. Você está precisando de contratar um gestor. Talvez você fale assim aí, ó. Na hora. É o cara. Tá no ambiente que eu tô, tá buscando coisas positivas, tá extremamente bem alinhado, extremamente educado, se comunica bem. Cara, você não quer fazer uma entrevista, não? Perfeito. Na segunda-feira? Então, o ambiente de trabalho, as pessoas dão essa desculpa. Eu sou engenheiro. Eu trabalho de tal coisa. Eu só ando sujo, eu não preciso disso. Por que você não chega no trabalho alinhado?
e lá você troca de roupa e põe sua roupa suja do jeito que for. Quando você sai do trabalho, você não sai alinhadíssimo. Porque às vezes seu patrão vai querer jantar um dia. Se você estiver alinhado, ele vai querer andar do seu lado. Até mesmo questões de encontros formais. Você trouxe o caso da entrevista. Vamos supor que você passou numa etapa, né, de contratação, você está no chão de fábrica, passou na etapa de contratação para ser gestor em outra empresa. E tem lá uma série de entrevistados. Sei lá, o cara vai entrevistar 5 pessoas naquele dia, e você é uma dessas 5 pessoas. E vocês todos agregam valor e têm experiências antecessoras bem similares. O cara vai escolher aquilo que ele vai contratar no detalhe. Na forma como o cara se falou, na forma como ele se posicionou, na autoconfiança dele, na forma como ele está se vestindo. Então, esses detalhes, eles importam. Até a questão de leitura aqui que você falou, João, eu dei ao João um livro de presente chamado Capital Erótico. E esse livro não tem nada a ver com baixo escalão, não. Ele fala exatamente isso, cara, que a imagem, ela importa. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde a imagem importa. A imagem, ela chega primeiro nos locais. Antes de você abrir a boca, as pessoas já pré-julgaram você, já tiraram conclusões. E isso é cognitivo, não tem como mudar. Isso está instalado no nosso cérebro humano, entendeu? Então, use isso a seu favor. Se você for um cara intencional, use isso a seu favor. Então, de novo, a vida é um jogo de probabilidade. Não quer dizer que só isso vai fazer você alcançar o que você quer. Mas você vai estar se expondo a probabilidades maiores disso acontecer, né, Zé? Te contar uma história, coisa rápida. Um dos vendedores que eu treino, que não é voltado para o âmbito de alfaiataria, ele um dia olhou para mim e falou assim, eu estava lá na empresa, horário de almoço, ele olhou para mim, falou assim, fez uma cara, eu não gosto desse estilo de roupa que você veste, não. O que você acha que eu respondi? Gosto é pessoal? Não. Nem eu. Irmão, vamos ser sinceros. Você acha mesmo que eu gosto, tenho prazer de me vestir com uma camisa social, um blazer, que muitas das vezes não é a peça mais confortável de todas, um sapato social, um tênis de corrida é muito mais confortável, um chinelo é muito mais confortável. Perfeito. Eu falei, nem eu. Só que criança, menino, faz só o que quer e o que gosta. Homem faz o que é necessário. E para eu levar para minha casa o que eu preciso para eu aumentar os meus ganhos, para minha mulher viver o sonho dela, que é cuidar do meu filho de forma integral, para que a minha imagem se projete melhor, eu faço o que é necessário. E isso aqui é necessário. Ótimo. Mas gostar, irmão, sabe como é que eu gosto? Bermuda, chinelo, camiseta, sem camisa. Gostar é isso que eu gosto. Então eu faço o que é necessário. Deu 2 meses, ele estava extremamente alinhado. E aí depois ele me agradeceu. O casamento do cara melhorou. As filhas dele vê ele de outro jeito. Vê ele assim, como um homem hoje. Não, pai. Quando ele tá mais ou menos falando, não, pai, você vai sair assim hoje? Por que você não sai daquele jeito igual você sai com a minha mãe? Então, vê ele de uma forma diferente. Então, cara, não é por gostar só. Não é só por gostar. Eu falei com você, trabalhei de frentista, gostava de andar de skate. Eu já usei camisa tamanho GG. Isso que eu gosto. Se for ver só o que eu gosto. Perfeito. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. É tirar aquele paradigma, né, que a gente falou no início lá do primeiro nível de pensamento. Vou fazer o que eu gosto. Vou fazer o que eu gosto e as pessoas que me aceitem, eu sou assim e a sociedade que se adeque a mim. Não vai. Cara, desculpa. Não desculpa. Vai. É aquilo, né, que você falou lá no começo. Antes de você jogar o jogo, entenda as regras do jogo. O jogo da sociedade, a imagem é importante. Se você trabalha numa fábrica, você trabalha no shopping, você trabalha aonde você quiser. A imagem, ela é importante. Use isso a seu favor, já que você tem essa informação
Porque você vê esse podcast e as outras pessoas não. Né? Ô, João, me fala um pouco do trabalho que você oferece hoje pro dia a dia. Como que as pessoas, por exemplo, viu esse podcast, quer se vestir melhor, como que elas alcançam você, como que elas te procuram. Me fala um pouco hoje o que você oferece do ponto de vista profissional, o que a sua empresa agrega valor no mercado. Hoje a minha empresa ela é focada em treinamento de consultores, né, treinamento de times comerciais. Então, como que eu agregaria valor, por exemplo, às vezes para uma pessoa que está vendo e chegou ao final do podcast e falou assim, beleza, eu também não gosto, mas quero fazer. Pode entrar em contato e eu vou indicar um desses consultores que eu treino para que consiga fazer esse acompanhamento estratégico para as pessoas que estão acompanhando o podcast. E agora, para quem tem uma empresa, às vezes está vendo também, tem uma empresa e quer treinar a equipe comercial, aí é o meu foco, hoje é o que eu dedico minha energia, a minha empresa está voltada para treinamento comercial, para melhor atendimento, para causar aquilo que você falou no início, tipo assim, eu normalmente vou na loja, compro e vou embora, mas você fazer o cliente sair, entrar 9 e sair 3 horas da tarde, virar mais que um cliente, virar um amigo, uma pessoa que indica, uma pessoa que é advogada ali da marca, fala, não, aquela empresa você pode ir. Hoje meu foco, a minha energia está 100% voltada para isso. E como eu sou nichado, né, eu treino pouco menos empresas que não são do ramo de alfaiataria, hoje eu indicaria pessoas que eu treino, que é da minha confiança, para projetar essa imagem de uma maneira assim assertiva, que eu sei que vai fazer diferença. E, como você falou, eu também não acredito que a imagem, a roupa, ela é tudo. A roupa, na verdade, vai te dar lugar de fala. Se você não está bem preparado, a roupa pode te atrapalhar. Uma boa imagem pode te atrapalhar. Mas uma coisa que eu pensei, quando eu cheguei até aqui, falei assim, eu preciso falar isso. Se tem a pessoa que está aqui nesse podcast, até esse momento, está escutando isso, é para você. Você merece se vestir bem, você merece se posicionar, porque quantos podcasts desse a pessoa já não escutou? Quanto talvez ela já não está se capacitando, não está buscando? Então, essa pessoa que está aqui até agora é para ela. Nada por acaso, né? Se você está ouvindo a gente até agora, quer dizer que alguma coisa precisa acontecer, alguma atitude você precisa tomar. É aquilo que o João trouxe, né? Não adianta nada também você ficar ouvindo podcast, lendo livro, se você não coloca aquilo que você aprende na prática, em ação. Então, se você lê um livro, aprendeu algo novo, que você acha que faz sentido, coloque isso na prática. Você acabou de ver esse podcast e viu, cara, imagem importa, imagem agrega valor, então eu vou lá, vou melhorar minha imagem, vamos testar esse bicho aí que o João tá falando. Você vai ver na prática os resultados acontecendo, depois você volta aqui para comentar, pô, vi lá no podcast, agregou valor para mim. Você não falou das suas redes sociais, como que as pessoas te acham hoje? Instagram é joaotavares.moda. Hoje é o meu foco, Instagram. Instagram? É. Lives diárias, todo dia? Lives. Acabamos de sair de um 7 em 7, mas tá para vir um podcast aí também. Falando... Fala um pouco mais dos seus planos, o que a gente pode esperar do João daqui para frente? Vamos lá. Que você pode falar, né? Que tem coisas que ainda que tem enraizar primeiro antes de florescer. Então a gente vai desenhar um podcast muito voltado para treinamento de vendas e atrelado à moda, né? Ensinando as pessoas a comprar, bem focado para pessoas que querem aprofundar. Então, muito focado para consultor, mas aquela pessoa também que tem desejo de comprar de forma assertiva, vai fazer sentido para ela o podcast. E também muito sobre vendas. Vamos falar muito sobre venda. E venda engloba tudo. Você se vender, você conseguir conversar com as pessoas. Então, estamos com projetos aí de um novo podcast, entrar mais forte no Instagram, entrar no TikTok, que é aquele mal necessário, né? Sim. Não gostaria, não seria querer estar no podcast, no TikTok, mas é uma necessidade mesmo. E, cara, eu sou um cara muito focado. Então, por exemplo, hoje eu estou no Instagram porque minha energia está ali. Não estou em vários lugares. Perfeito.
Mas é isso. O pessoal pode esperar algo. É um podcast aí de valor que vai ajudar as pessoas a projetarem melhor, vender mais e ganhar mais dinheiro. Cara, e conte conosco, tá? O que a gente puder agregar para você, para tirar esses projetos do papel. Acho que esse momento, né, tem até um livro que fala do 0 ao 1. Você tirar algo do 0 para o 1, muitas das vezes é o processo mais difícil do que você transformar do 1 para o 2, né? É você pegar algo que já está rodando e ir melhorando ele. É muito mais difícil tirar do papel. Conte conosco para isso, o que você precisar de apoio, de network, de contato. Acho que estar aqui hoje ajuda de alguma certa forma, né? De você colocar o pé na água de um podcast como convidado, depois, quando tiver como co-host, você entender um pouco melhor a dinâmica, né? Do que já começar jogando o jogo, que nem foi a gente, né, Zé? E espero que você tire esses projetos do papel, agregue a vida das pessoas cada vez mais e a gente possa ajudar você de cada vez mais nesse projeto, tá? Quer deixar algum recado final para a turma que está nos ouvindo até agora, que queira melhorar, né, na carreira, crescer, e tanto no nosso nicho quanto no nicho que você trabalha também? Quer deixar um recado final aqui para a turma? Se eu pudesse deixar um recado final, eu diria: leia a palavra. Só leia a palavra. O restante deixa que o Espírito faz. Muito legal isso, muito legal. Foi assim comigo, eu já vi acontecendo com outras pessoas, e assim, a ideia não é só melhorar financeiramente, a aparência, se sentir com autoestima melhor, é você saber que a sua vida está abençoando outras pessoas através, muitas das vezes, da sua atitude. Então, se pudesse dar um recado, fazer um convite para alguém, era esse. Leia a palavra, só isso. Pegando esse convite seu, tá? Uma coisa que funciona e sempre funcionou muito para mim. Pegue o momento que você está vivendo agora. Seja na sua profissão, seja na sua vida pessoal, seja em qualquer nível de ambiente que você está inserido agora. Faça uma autoanálise e veja, cara, eu estou nesse momento de vida. Você vai encontrar algo na palavra que vai te ajudar a passar de uma maneira mais fácil e melhor por esse momento. E quando você, que nem aconteceu contigo, né, vê uma, duas, três coisas ali na Bíblia e que te agregam valor para aquele momento que está passando hoje, ou seja, você gera uma conexão, aí dali para frente é água de morro abaixo e fogo de morro acima, mas não para mais, né? Acho que vá por esse caminho, que se você tem alguma dificuldade de leitura, já tentou outras vezes não conseguiu, vá por esse caminho que é mais fácil, é mais tangível para você. Quer queira ou quer não, a Bíblia, você pode ver ela como um livro espiritual ou não, é o livro que mais rompeu séculos. Então, ela é algo que perdura. Então, tem algum porquê. Exatamente, já passou pela prova do tempo. Pessoal, espero que esse podcast tenha agregado você de alguma forma. Sempre o nosso conteúdo aqui é voltado para você que está no chão de fábrica e quer assumir o cargo de gestão, mas é sempre bom trazer pessoas fora da nossa bolha, que de uma certa maneira ficou claro isso daqui, apesar de ser pessoas, momentos diferentes, situações diferentes, ambientes diferentes, trabalhos diferentes, sempre pode agregar você na sua trajetória profissional e também na sua trajetória de vida, viu? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Assistam outros conteúdos aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, o Edson.Liberato lá no Instagram, no YouTube é do Chão é Gestão, e acompanhe a gente que tem muitos conteúdos como esse de altíssimo valor para você que quer crescer na carreira. João, obrigado pela participação, espero que você volte aqui outras vezes, espero um dia aí no seu podcast como um convidado, eu leve o José Henrique lá também. Top. E obrigado pela sua presença aqui, viu? Irmão, obrigado. Parabéns pelo trabalho e eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo estão sendo muito edificadas. Então, você está mais do que só trabalhando. Você está fazendo algo a mais, você está transbordando. Parabéns, irmão. Parabéns para você, parabéns para o Zé. É algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer. Pelo dia, pela hora, você já poderia estar em casa. Então, parabéns pelo trabalho. Que isso gere
isso vai gerar frutos, tenho certeza que você ainda nem imagina. Você está só jogando a semente. Exatamente. O que existe hoje não é nem a sombra do que há de vir, se Deus quiser. Não. Parabéns. Pessoal, fique com Deus e abraço!